Deixa eu te fazer uma pergunta. Você compraria um investimento que já caiu mais de 70% várias vezes? Provavelmente muita gente responderia que não, mas existe um ativo que fez exatamente isso. Mesmo assim, se tornou um dos investimentos mais rentáveis da história. Eu estou falando do Bitcoin. E existe um motivo pelo qual estou aumentando os aportes agora. Não porque eu tenho uma bola de cristal, mas porque existe um padrão histórico que me chamou muita atenção. Antes de falar desse ciclo, eu preciso explicar uma coisa. Afinal, o que é esse tal de Bitcoin? E antes de entender o que é o Bitcoin, você precisa entender o que é blockchain. Eu prometo que é muito mais simples do que parece. Imagine uma sala de aula. A professora anota as notas de todos os alunos em uma única folha. Se alguém pegar essa folha e mudar uma nota, ninguém consegue saber qual foi a verdadeira informação. Agora imagine outra situação. Em vez de existir apenas uma folha, cada aluno da sala recebe uma cópia exatamente igual. Se alguém tenta mudar uma nota em apenas uma folha, imediatamente os outros alunos olham as cópias e percebem que aquela informação era diferente. A fraude não funciona. A blockchain funciona exatamente assim. Ela é um livro de registros. Só que esse livro não fica guardado em um único computador. Ele está espalhado por milhares de computadores ao redor do mundo. E toda vez que acontece uma nova transação, todos atualizam esse livro praticamente ao mesmo tempo. E se alguém tentar alterar uma informação antiga, precisaria converter milhares de computadores ao mesmo tempo. Na prática, isso é praticamente impossível. É justamente essa tecnologia que dá segurança ao Bitcoin. Então, agora ficou muito mais fácil de entender. O Bitcoin é o primeiro dinheiro que funciona sobre essa tecnologia. Ele não pertence a nenhum banco, não pertence a nenhum governo, não pertence a nenhuma empresa. Ele pertence à própria rede. É como se milhões de computadores espalhados pelo mundo conferissem todas as transações o tempo inteiro. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente chama o Bitcoin de dinheiro digital, porque ele existe sem depender da confiança em uma única instituição. O Bitcoin surgiu em 2008, logo depois de uma das maiores crises financeiras da história. Bancos quebraram, governos precisaram socorrer instituições financeiras, muita gente perdeu dinheiro e também perdeu a confiança no sistema. Foi nesse cenário que surgiu uma ideia diferente: criar um dinheiro que ninguém poderia imprimir quando quisesse, um dinheiro com regras conhecidas por todos. E existe uma característica que torna o Bitcoin único: nunca existirão mais de 21 milhões de Bitcoins. Esse limite está escrito no próprio código da rede. Ninguém consegue acordar amanhã e decidir criar mais moedas. É justamente essa escassez que faz muita gente comparar o Bitcoin ao ouro, só que em formato digital. Mas existe outra característica importante. Aproximadamente a cada 4 anos acontece o halving. A recompensa paga aos mineradores cai pela metade. Isso significa que passa a entrar menos bitcoins novos em circulação. Quando observamos os ciclos anteriores, aparece um comportamento curioso. Depois do halving, o Bitcoin ele passa a ter um período de valorização, algo próximo de 1064 dias, conforme a gente pode ver aqui nesse gráfico. Isso já aconteceu em ciclos anteriores, conforme a gente pode verificar aqui. Significa que vai acontecer de novo? Ninguém sabe. O mercado financeiro não oferece garantias, mas é um padrão histórico que merece ser estudado. E é justamente aqui que a minha atenção aumenta. Se esse comportamento histórico voltar a se repetir, estamos entrando em um período que pode marcar o fim da fase de correção. Isso não significa que o preço vai subir amanhã, nem no mês que vem. Significa apenas que, olhando para o histórico, esse é um momento que considero muito interessante para continuar fazendo aportes. E eu não compro Bitcoin porque eu quero ficar rico rapidamente. Eu compro porque acredito que ele merece um espaço dentro de uma carteira diversificada, assim como ações, fundos imobiliários, renda fixa. Para mim, ele funciona como uma proteção de longo prazo e como uma aposta em uma tecnologia que ainda está evoluindo. E aqui vem uma parte que muita gente ignora. O Bitcoin ele pode cair 50%, 60%, até 80%. Isso já aconteceu várias vezes. Quem compra precisa estar atento e preparado para essa volatilidade. Por isso, eu nunca coloco todo o meu patrimônio em um único ativo. Diversificação continua sendo uma das regras mais importantes dos investimentos. E talvez a maior lição nem seja sobre Bitcoin. Talvez seja sobre comportamento. A maioria compra na euforia e vende quando aparece o medo. Quem pensa no longo prazo costuma agir diferente. Estuda, monta uma estratégia, faz aporte aos poucos e aceita que ninguém consegue prever exatamente o que pode acontecer. Então, por que eu estou comprando Bitcoin agora? Não porque eu saiba o futuro, não porque alguém prometeu ganhos fáceis, mas porque gosto dos fundamentos. Gosto da escassez, gosto da tecnologia e acho interessante o comportamento histórico dos ciclos. O tempo vai mostrar se essa tese estava certa ou errada. E investir é exatamente isso, tomar decisões com base nas informações que temos hoje. E agora eu quero saber de você. Você acredita que o Bitcoin ainda tem muito espaço para crescer? Ou você acha que ele já passou do seu auge? Deixe a sua opinião aqui no comentário e se inscreve no canal, porque aqui eu não quero falar apenas de ações, eu quero falar sobre patrimônio, tecnologia, economia e sobre como uma pessoa pode construir riqueza ao longo dos anos, sem promessas milagrosas, sem atalhos e sempre pensando no longo prazo.